Oi, gente, tudo bem? Eu sou Gustavo Sela e nós estamos aqui no nosso canal do YouTube e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês de como é a sua respiração após uma cirurgia de rinoplastia. E não é logo após a cirurgia de rinoplastia, é a respiração depois de um tempo que você fez a cirurgia. Mas antes de eu começar a falar sobre esse tema, eu gostaria que vocês ativassem o sininho de notificação, se inscrevessem no nosso canal do YouTube, compartilhasse, comentasse e curtisse também, desse aquele seu like aqui no nosso vídeo. Como é a respiração depois que um paciente faz a rinoplastia? Será que a rinoplastia é só estética? Será que ela serve para melhorar a sua respiração? Quando o paciente vai para fazer a rinoplastia, eu sempre falo para ele aqui em consulta, eu brinco, eu tenho uma frase que eu falo assim, de nada adianta um nariz bonito que não funcione, ou seja, que não respire. E também de nada adianta um nariz que respire e que não é bonito. Então, sempre na cirurgia de rinoplastia, eu, Gustavo, e eu acredito que a maioria dos nossos colegas, vai se preocupar sim com a sua respiração. Então, quando a gente vai fazer a cirurgia, nós vamos ver os aspectos, além de estéticos, nós também vamos cuidar com a parte funcional. E dentro da parte funcional, a gente tem alguns pontos importantes que nós vamos precisar cuidar na hora de realizar uma rinoplastia. E os pontos importantes são eles: desvio de septo. Então, nós temos que ver se o paciente tem algum desvio de septo que pode estar atrapalhando o fluxo de ar por dentro do nariz e deixa ele com uma respiração mais trancada. Segundo ponto, são os cornetos nasais ou a carne esponjosa. E o que é isso? Nós temos uma estrutura na região inferior do nariz que chama corneto. E essa estrutura, ela tem a capacidade de aumentar e diminuir de tamanho de acordo com a rinite alérgica ou rinite obstrutiva, rinite medicamentosa, dependendo do tipo de rinite que esse paciente tem. E isso depois é um capítulo à parte aí que eu posso também fazer um vídeo para vocês sobre nariz trancado. Então, pessoal, é uma outra estrutura que a gente vai observar na hora de fazer uma cirurgia de rinoplastia. Então, muitas vezes a gente pode reduzir o tamanho desse corneto, tirar um pedaço dele, o que não pode ser feito é tirar ele por completo, porque senão a gente pode causar problemas que já é muito conhecido, no caso do síndrome de nariz vazio e outros problemas aí que pode ocasionar. Então a gente vai reduzir o tamanho desse corneto, que isso não tem problema algum, e isso vai fazer com que também o paciente melhore a sua respiração no pós-operatório. Um outro ponto, às vezes o paciente pode ter uma sinusite crônica, ou ele pode ter um corneto médio, que é uma outra estrutura que fica um pouco mais acima ali na região do nariz, que ela pode ser bolhosa, muito grande. Isso também pode atrapalhar a sua respiração. Então é um outro aspecto que a gente vai avaliar na hora que nós estamos vendo um paciente para fazer a rinoplastia. E essa avaliação ela pode ser feita tanto com o exame físico que a gente faz aqui no consultório, ou com uma tomografia de seios da face. E lá nós vamos conseguir identificar coisas que podem atrapalhar a respiração do paciente. Terceiro ponto que a gente vai observar no paciente quando ele vai para uma rinoplastia são as válvulas nasais. E essas válvulas nasais, elas podem ser tanto a válvula nasal externa, que é nessa região aqui, onde o paciente pode respirar e ter um colapso dessa região, isso trancar a respiração. Então na rinoplastia a gente vai cuidar para abrir essa válvula nasal, mantendo a estética do nariz, para que sustente isso, ele não se feche com o passar do tempo e com a respiração. Um outro ponto também é a válvula nasal interna, que é mais aqui em cima. Então, alguns pacientes eles têm um colabamento aqui em cima, que isso trava quando ele respira. E isso também faz com que o nariz fique trancado. Então, quando vai para a rinoplastia, a gente, tanto na cirurgia e tanto no pré-operatório, a gente avalia se o paciente tem algum fator obstrutivo nessa região ou não, e na hora da cirurgia a gente reforça essa região para abrir essa válvula nasal externa e o paciente não tenha nariz trancado. Um quarto ponto, e esse ponto às vezes é muito importante, que só na hora da rinoplastia que a gente está fazendo, que o cirurgião tem que se atentar, que é uma região aqui interna das narinas, próximo da cabeça do corneto, ou seja, na região aqui anterior. Às vezes, quando você termina a rinoplastia, o paciente tem muita pele, você reduz muito o nariz,
ele pode ficar com uma sobra de pele nessa região. Então, eu vou lá e sempre faço uma ressecção dessa região de pele para poder tirar essa sobra de pele que pode ocasionar um quadro obstrutivo, um quadro de nariz trancado no pós-operatório. Um outro ponto também, um aspecto importante, a gente tem que avaliar a região interna do osso nasal, que às vezes em alguns pacientes essa região interna ela é mais fechada e isso pode causar também uma obstrução nasal, nariz trancado. Então, muitas vezes na cirurgia, se eu percebo que o paciente tem essa região mais trancada, a gente vem e faz uma osteoplastia, ou seja, vai com umas brocas e desgasta essa parede óssea para que ela fique mais fina e melhore a passagem de ar. Então tem vários aspectos que podem ocasionar o nariz trancado. E na rinoplastia eu sempre tomo esse cuidado, e os nossos colegas também que realizam o procedimento vão se atentar a isso para identificar um possível ponto de nariz trancado, de obstrução nasal que pode ter, e aí corrigir isso ou evitar que isso seja um problema para o paciente. Então, quando o paciente realiza uma rinoplastia, a tendência é que ele tenha também uma boa respiração. É isso que eu preconizo, é isso que eu prezo e é isso que eu busco nas rinoplastias. Tanto a parte estética quanto a parte funcional. Como eu disse lá atrás, de nada adianta um nariz bonito e que não respire. Então é isso, gente. Se você ficou com alguma dúvida, quiser deixar algum comentário aqui, pode ter certeza que eu e minha equipe vamos ter o prazer em te responder. E não se esqueça também de deixar o seu like, ativar o sininho de notificação, se inscrever no nosso canal do YouTube e compartilhar para aquele seu amigo ou amiga que quer fazer uma rinoplastia. Tá certo, gente? Então é isso. Até mais e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês.